Olá, boa noite. Tô dando uns minutinhos para ver se entra mais umas pessoas. Nós vamos falar um pouquinho sobre insatisfação e eu me lembrei de um livrinho, gente, o livro Rumo Certo do Chico Xavier, Emmanuel Chico Xavier. E aí eu vou encerrar com um trechinho de um dos capítulos, é o capítulo 1, que chama Ele Atenderá. E eu vou encerrar nosso papo de hoje com esse trechinho que esse livrinho aqui é o meu xodózinho, tá? Primeiro, como sempre faço, vou lembrar vocês que essa semana nós vamos ter 2 lives, porque nós não conseguimos naquela data conversar com o mestre Ricardo, tinha problema, então amanhã nós vamos ter o mestre Ricardo, que vai falar sobre o novo humano, a nova terra, né? No horário das 19 horas, tá bom? E no domingo, então, vai ser 2 lives seguidas por causa disso, como eu consegui encaixar lá os horários, né? O Antônio Bulhões, que é o coordenador do GOF Brasil, vai falar um pouco sobre a biorrelatividade, a cidade de luz, conhecer um pouco o trabalho do GOF aqui no Brasil. Na verdade, o GOF é mundial, tá? Então, agora que eu já dei esses avisinhos, vamos fechando os nossos olhos. Vamos respirando lentamente. Relaxando nossa mente, nosso corpo físico. Nos desconectando de todas as tribulações, de todos os eventos que antecederam este momento em que nos encontramos aqui. Seja agora ou no momento que cada um possa vir a escutar. Vamos nos acalmando. E assim, nós vamos abrindo o nosso cardíaco, a sede das nossas emoções, do nosso amor, do nosso alto amor. E assim, nós vamos nos disponibilizando para aquilo que vai ser escutado, aquilo que vai ser ouvido neste momento. Que possa, de alguma forma, nos ajudar a identificar, a se reconhecer e cada vez mais nos auxiliar no trabalho de autoconhecimento. Que assim seja. E assim é. Bom, o nosso título, nosso encontro de hoje é falar um pouquinho sobre as insatisfações. Nós temos 2 tipos de insatisfações. Na verdade, nós podemos pensar em muitas coisas, mas eu vou colocar 2 tipos. As insatisfações que nós temos conosco e a que nós temos com os outros, tá? E, naturalmente, uma pessoa, quando nos sentimos insatisfeitos, nós ficamos chateados, entristecidos. A palavra que mais define uma pessoa insatisfeita é decepcionada. Então eu fico insatisfeito e me decepciono comigo, diante das minhas atitudes, diante da minha vida, das minhas ações, e me decepciono com o outro. Porque também vou observando como o outro funciona e aí eu passo a me preocupar e me identificar e me tornar insatisfeito e descontente com as atitudes do outro. Tudo que nós estudamos, porque todo mundo que está aqui, né, já leu um livro de autoajuda, já leu um livro de Kardec, de Chico, de Emmanuel, e cada dia que passa, da Joana também, e cada dia que passa nós vamos tendo mais a consciência da importância de um trabalho interior conosco.
Às vezes as pessoas falam, nossa, é estudar, fazer parte de um grupo. Autoconhecimento é eterno. Tanto é eterno que nós reencarnamos. Então, se nós reencarnamos, o nosso processo de crescimento e aprendizado é contínuo, ele vai continuar. Na verdade, ele continua encarnado e também continua desencarnado, porque quando você está no plano espiritual, também os teus aprendizados continuam, né? Mas, enquanto nós estamos aqui, e a Terra é um local onde somos colocados com muitas pessoas e pessoas diferentes, pessoas com visões diferentes, atitudes diferentes, mas também antigos conhecidos nossos, mesmo que nós não lembremos disso. Nós estamos numa tarefa de aprendizado. Então, nós aprendemos sobre nós aprendemos sobre os outros, né? Nós aprendemos a nos relacionar. E uma coisa que eu sempre digo, nós aprendemos constantemente o que é amar. Porque cada dia que passa, nós vamos entendendo que amor é diferente daquilo que a gente aprendeu lá atrás, né? O que é o amor? Tanto é que tem um livro do Hamed, na verdade, o que está sendo estudado agora, o modo de entender, que ele diz o tempo todo como o nosso amor é cheio de condições. Ah, eu amo, mas eu amo cheio de condições. E o amor verdadeiro, ele não tem condições. Amor é simplesmente amor. Amar é simplesmente amar. Ele não tem condições, porque não pode haver condições quando eu estou falando de um verbo num tempo intransitivo, constante e, na verdade, eterno. Tá? Então nós vamos colocando condições para nós mesmos e condições também para os outros. E aí nós vamos ficando insatisfeitos, porque às vezes as nossas condições, elas são tão complicadas de serem alcançadas ou realizadas, que é óbvio, fica difícil de ficar contente com aquilo que eu faço, porque eu tenho sempre uma expectativa, ou tenho uma ideia, ou tenho um modelo. Eu não simplesmente aceito e reconheço aquilo que eu estou fazendo, ou simplesmente me satisfaço com aquilo que eu sou. E paro de reclamar e de me queixar. E a mesma coisa é com o outro. O outro envolve milhões de situações. Milhões de situações. Então, às vezes, a pessoa é insatisfeita com muitas situações da vida, insatisfeitas com muitas realidades à nossa volta. E, infelizmente, nada disso nós podemos mudar, porque para ter qualquer mudança, ela começa dentro da nossa visão e dentro de cada um de nós. Então, uma pessoa insatisfeita, ela sempre vai estar em processo de decepção. E como nós nos decepcionamos? Veja, eu estou dizendo desta forma porque é comum nós nos vermos decepcionados. Mas será que precisa tudo isso? Será que é assim que é viver? Será que eu vou passar uma vida entendendo aquilo que eu faço, o que eu sou e os outros também? Ou vou ficar me decepcionando o tempo todo? Porque aí eu vou ter uma lista muito grande de decepções. E as nossas realizações, aonde elas estão? Será que conseguimos reconhecer, identificar, ver e aceitar? Aceitar aquilo que conseguimos fazer, aceitar a realidade que nós temos, aceitar a consciência que o nosso momento tem, a consciência que o outro tem, a forma que o outro realiza. Esse é que é o ponto. Então, se não tivermos a devida atenção e se não conseguirmos começar a se perguntar o que eu tanto espero de mim, o que eu estou colocando em mim? E o que eu espero do outro? O que tanto eu coloco no outro? Será que o que eu coloco no outro é para continuar dessa maneira? Ou eu tenho que aprender que o outro simplesmente é, como eu preciso aprender a simplesmente ser? Tem uma frase do Jung que eu já falei em alguns grupos de estudo até. O Jung diz que Deus aceita o seu filho como ele é. Ele precisa aceitar seu filho inteiro. E inteiro é com a sua luz e a sua sombra. Não é pela metade. Até porque pela metade seria uma mentira. Mas para ser esse ser humano inteiro, para ele se preparar para esta evolução que tanto falamos, o que é esse processo de evolução e evoluir? É continuar insatisfeito? Uma pessoa insatisfeita, ela está evoluindo? Ou uma pessoa insatisfeita, ela só tem queixa? E o que ela tem de positivo?
o quanto nós olhamos o positivo, o quanto nós vivemos na positividade, o quanto nós passamos a entender o que é ser positivo e olhar as nossas características, pegar o que é melhor de cada um de nós e em cima daquilo continuar a se trabalhar para simplesmente, de forma serena, tranquila e calma, ser cada dia melhor. Mas eu não estou dizendo melhor no sentido do ego, melhor, competitivo, não. É melhor para si mesmo. E ser melhor para si mesmo é ser acolhedor. É gostar de si. É trabalhar junto consigo mesmo diariamente em tudo que se faz. Em tudo que se pode, em tudo que se consegue, em tudo que se é. Porque se criarmos sonhos, se criarmos perspectivas, se criarmos expectativas, estaremos sempre insatisfeitos. E será que é assim que se vive? Será que precisa chegar a uma idade ou ver determinadas situações à nossa volta para falar, nossa, devia ter aproveitado melhor o meu viver, mas será que não fui avisado? Será que eu tenho que o tempo todo observar minhas ações da minha vida, em vez de o tempo todo ficar observando o que está acontecendo em determinadas situações, ou me desligar de muitas situações e voltar a atenção e o foco para si mesmo? Afinal de contas, se toda mudança é de dentro para fora, eu preciso me preocupar com o que está dentro de mim e não o que está fora. Porque o mundo exterior é uma distração, e enquanto eu me distraio com fora, eu não mudo o que está dentro. Se eu parar de olhar para mim e for me ocupar com qualquer coisa, eu já me distraí e não fiz a minha tarefa, que melhore-se. Mas não melhore-se em cima de decepções, insatisfações, ilusões, desilusões, não. Melhore-se reconhecendo cada situação da vida e vendo como que é cada situação e como você está em cada situação. A vida lhe pede atenção. A cada dia, com tudo à nossa volta, a vida pede para nós atenção. Mas não é atenção com o que o outro faz, é atenção com a sua postura e o seu viver. Não é para ficar voltado o tempo todo para fora, mas é utilizar o que acontece para entender o quanto precisamos ainda nos melhorar, o quanto precisamos entender o que é estar vivo, o que é terra, viver na terra, cuidarmos uns dos outros, em vez de o tempo todo ficar esperando aquilo que não vai ter mudança, porque enquanto eu trabalho na negatividade, a minha visão é limitada e empobrecida. Enquanto eu fico voltado na insatisfação, eu só estou com o foco naquilo, ó. E naquilo eu não vejo todo. E naquilo eu não tenho como mudar. Eu reforço cada vez o meu movimento de insatisfação e não um movimento de libertação. Então, que a gente possa, através dessas palavras, desse encontro, deste momento, entender esse processo de se trabalhar para realmente entender o que é autocura. A autocura começa nesse olhar que cada um pode ter por si mesmo e não procurar as suas insatisfações, mas ao contrário, viver e reconhecer cada coisa boa que cada um tem de si, até para que outras possam surgir. Mas enquanto eu vivo na insatisfação, eu só vou estar numa negatividade, com um olhar fechado para qualquer possibilidade de mudança ou de melhoria. Óbvio que todos nós, de alguma maneira, vamos mudar e evoluir, mas podemos ser agentes mais facilitadores do processo, para que ele ocorra de uma maneira mais fácil, em vez de ficar o tempo todo descontente. Que possamos parar cada vez mais e não esperar nada de ninguém, e começar a esperar um pouco menos de nós. Eu não digo que não é para não nos melhorarmos, mas não desta maneira, se chicoteando o tempo todo e esquecendo que nós precisamos também nos acolher, nós precisamos também nos amar. Que autoestima é isso? Autoestima é gostar de si, em vez de ficar muito tempo perdendo com aquilo que fez de errado e tudo que construiu e fez de bom. Tem algo que eu sempre falo.
né? Muitas vezes nós nos esquecemos da nossa força, porque cada um chegou até aqui. Se chegou até aqui, é porque tem muita força interior para a mudança. Porque muitos momentos nós tivemos de obstáculos e, nossa, nós superamos. Às vezes nós nem entendemos como a gente conseguiu passar uma determinada ponte. Então falta este olhar para tudo de positivo e também um olhar mais afetivo. E para isso eu tenho que aprender a lidar melhor com tudo e com todos. Não no negativo, mas no positivo. Olha, eu não estou falando da positividade tóxica, tá? Porque isso é um horror, né? Não é para falar coisa que é uma outra forma de ilusão, não. Mas eu acho que a gente pode viver melhor com as pessoas e viver melhor consigo mesmo, se tiver mais amor dentro do seu coração. E amor, como eu disse, amor que está no Evangelho, que vocês vão encontrar em qualquer literatura, é o amor sem condição. Porque o amor incondicional é aquele que não tem condição. Eu aceito o outro como ele é e me aceito como eu sou. E cada um que está aqui está no melhor que pode ser e fazer dentro da visão que tem de si mesmo. Ninguém muda milagrosamente. Muda num grande e contínuo caminho de autoconhecimento e reconhecimento do que é, do que faz e daquilo que precisa mudar. E tendo até mesmo paciência para coisas que no momento nós não conseguimos mudar, mas muitas conseguimos, mas algumas requerem de nós um tempinho mais e um amadurecimento. Às vezes a gente fala, nossa, era isso, era aquilo, porque nós temos um tempo para conseguir ter uma visão adequada, é um passinho de cada vez. Tem um textozinho do Jung que ele diz, na verdade não é um textozinho não, desculpa, é uma carta que ele faz para uma senhora que está em depressão e que ela quer saber como que ela faz com a vida. E ele inicia essa carta dizendo, é um passo de cada vez. Guardem isso, é um passo de cada vez. Quando você dá um passo, você vai saber o outro passo. Isso é bem o que a gente tanto fala do presente e do agora. Esteja presente, esteja no agora, dê o seu passo, olhe para ele e ponha o outro pezinho para o próximo passo, porque um vai mostrando para o outro qual é o caminho a seguir. Não tem magia, tem consciência, tem centramento, tem realidade, tem autoamor, tem paciência, tem aceitação, tem acolhimento. Cada passinho que é dado é um passinho que deve ser muito valorizado e ele vai mostrar o próximo, sem fantasia, sem alucinação, sem ficar com ideias daquilo que não é, ou melhor, que é inatingível, porque assim não se chega a lugar nenhum e assim continuamos insatisfeitos. E a nossa ideia é que cada vez mais, nesse abraço que podemos dar para nós mesmos, nós vamos conseguir abraçar o outro e aceitar o outro como ele é, que como nós, todo mundo está tentando fazer o seu passinho e tentando chegar num lugar bem melhor, num caminho bem mais tranquilo, com muito mais paz e alegria. E eu vou encerrar nossa conversa como eu comecei no comecinho aqui falando, do Rumo Certo, esse livrinho aqui do Chico. Eu gosto demais, acho muito especial. E o primeiro capítulo chama Ele Atenderá, tá? Na verdade eu vou ler só um pedaço, do pedacinho até o final, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui. E o que eu vou ler diz o seguinte: venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compreender, auxiliar, abençoar e sempre servir.
guardes o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente. Serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ajude quem for, sem distinção nenhuma. Ainda que todos os apoios humanos te falhem, de improviso nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda, a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e que te provê com todos os recursos indispensáveis à paz e à sustentação de teus dias. Ele, que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, assegurando-te tranquilidade e vitória. Ele, que te salvou ontem, te salvará também hoje. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. E assim, nós vamos encerrando nossa conversa, nosso encontro de hoje, agradecendo a presença desse Pai em nossas vidas, em nossos corações. Que a partir do agora tenhamos passos mais seguros, um de cada vez, um depois do outro, sem pressa, mas constante, sem desânimo, cabeça erguida, seguindo e sempre lembrando: se eu puder levar alguém junto comigo, que bom. Se não, respeitamos a cada qual o seu tempo, a cada qual o seu livre-arbítrio. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Agora eu só preciso lembrar como encerra isso aqui. Peraí.